Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Boa tarde, estamos começando mais um programa Mulheres de Fé. Esse é um programa evangelístico que vai ao ar todas as segundas, terças e quartas-feiras, dando continuidade com palavras da fé às quintas e sextas-feiras. Então, durante toda a semana, você tem a oportunidade de estar recebendo aí em seu lar uma palavra evangelística, uma palavra de salvação. O Evangelho, que é boas novas de salvação. E agora eu quero, nesse momento, orar por você que está aí nos assistindo esse programa, que está sintonizado conosco. Eu antecipo meus agradecimentos e peço que fique conosco, porque com certeza Deus tem algo a falar no seu coração. Pai querido, Pai amado, nós te damos graça por este momento tão abençoado. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz para a salvação daquele que crê. Te damos graça pelo nosso telespectador, esse que está aí do outro lado, que está nos ouvindo, que essa tarde ele possa receber, Senhor, na vida dele, através da Tua palavra, tudo que eles estão precisando. O Senhor conhece os corações, os pensamentos, as necessidades e fala, Senhor, para estas pessoas. Estou aqui como instrumento nas mãos de Deus para levar boa mensagem ao seu coração. Agradeço ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos na semana da paixão do Senhor Jesus Cristo, né? Onde o cristianismo celebra esse momento. E hoje nós estamos com um título, vamos falar a respeito do plano da nossa salvação, da nossa redenção em Jesus Cristo. E um dos conceitos de redenção é resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Então, por que esse resgate do gênero humano? É porque nós sabemos que o Senhor criou homem e mulher, colocou no jardim do Éden com todo o suprimento, com tudo que havia de bom para os seus filhos. Ele deixou aquele casal ali, mas deu uma ordem, porque em tudo nós temos que ter um limite. E o limite que o Senhor deu foi tudo que tem aqui no jardim, toda árvore que dá fruto, vocês podem se alimentar, todo peixe do mar, tudo que vocês precisarem tem aqui. Mas uma coisa só, da árvore da ciência do bem e do mal, nela você não toca, porque no dia que você comer dela, certamente morrerás. Isso está escrito em Gênesis 1:27. Deus deu uma ordem, mas fez uma advertência. Ele disse, olha, certamente morrerás. E acontece que Adão e a sua mulher estavam no paraíso, desfrutando de tudo que Deus havia dado. Mas um dia, Eva foi tentada. Ela deu ouvido a uma outra voz, que não era a voz de Deus. E se desviaram, tanto Eva como Adão, do plano de Deus, ou seja, desobedeceram a palavra, e desobediência é pecado, e eles caíram da graça de Deus. Ou seja, imediatamente a morte espiritual aconteceu na vida de Adão. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é o afastamento do Espírito de Deus, do Espírito do homem. Então ele ficou decaído da graça. Adão, que vivia no estado de graça, no estado de santidade, imediatamente ele sentiu os efeitos da sua obediência.
O mal que ele comeu o fruto, que era da ciência do bem e do mal, o mal se estampou na vida dele. Então a maldade, a falta de pureza imediatamente surgiu na vida dele. E ele se olhou e viu que estava nu. Porque antes, mesmo ele não estando vestido, ele estava num estado de graça, de santidade. Mas no momento que os olhos dele se abriram para o mal, ele começou a sentir vergonha e sentir medo de Deus e se afastou de Deus. Ou seja, ele foi se esconder. Mas Deus não esquece do homem. E Deus vinha todos os dias para conversar com Adão lá no jardim. E neste dia que Deus veio, procurou por Adão e não o encontrou. Mas Deus foi em busca dele, chamou. Adão, onde você está? E ele veio com aquela história que nós conhecemos. Eu tive medo e me escondi. Aí Deus falou com Adão, falou com Eva. Por que eles fizeram isso? Eles disseram que Adão disse que foi enganado, ouviu a voz de Eva, deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da sua esposa, sua mulher. E Eva disse que foi enganada, porque na verdade existe um enganador. Existe um adversário de Deus na terra. E esse é um inimigo, é Satanás, que continua enganando a humanidade, distanciando, fazendo tudo para distanciar, iludindo a humanidade para se distanciar de Deus. Pois bem, mas naquele momento, imediatamente, está escrito lá em Gênesis, que Deus providenciou um plano de resgate do homem, um plano de redenção. Ele disse para a serpente, porque você fez isso, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. E você vai lhe ferir o calcanhar. Ou seja, nasceria um que teria mais poder do que Satanás, que viria resgatar o homem. Mesmo assim, Satanás iria ferir aquela semente, aquele homem que viria no calcanhar. E é justamente o que nós vamos estudar hoje. Satanás feriu Jesus. Ou seja, não foi algo premeditado que Satanás teria que ferir Jesus. Ou seja, Jesus feriu Satanás e Satanás mordeu o calcanhar. Quem é o calcanhar de Jesus? Jesus é a cabeça e os cristãos são o corpo de Cristo. E o calcanhar é justamente uma parte do corpo, né? Está no pé. E Satanás sempre fere os cristãos, como feriu Paulo, como feriu Pedro, e feriu tantos outros cristãos que viveram e ainda hoje nos fere, né? Mas nós sabemos que a vitória é nossa, porque Jesus vai esmagar a cabeça da serpente no dia exato, quando ele está voltando, que é daqui a pouco. Pois bem, então como nós vimos, né, redenção é resgate do gênero humano. E como foi esse resgate? Como Deus preparou o resgate? Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Nascido de mulher, Deus cumpriu aquela promessa que havia feito lá no jardim. E por que Deus mandou Jesus? Porque Deus ama o homem. Deus não queria perder a humanidade. Deus fez o homem para um contato pessoal, para uma comunhão com o homem aqui na terra. Diz que Deus amou o mundo. Deus ama a humanidade. Amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus veio à terra, desceu, nasceu de uma mulher. Aquela mulher que ficou envergonhada lá no jardim, no momento que ela chegou diante de Deus para dizer que pecou, que foi enganada, que fez, assim, convenceu Adão a desobedecer. Ela estava muito envergonhada, mas Deus veio e exaltou. Exaltou como? Enviando o filho dele para nascer do ventre desta mulher.
Glória a Deus, como Deus é amoroso, como Deus é misericordioso, como Ele não está olhando as nossas ofensas, mas Ele está procurando nos resgatar, nos redimir, nos erguer, porque Deus nos fez para a glória e honra dEle. Nós somos a imagem de Deus. Deus fez o homem para que o homem honrasse Ele, que tivesse comunhão com Ele. Então Deus não queria, aliás, e nem quer se distanciar do homem. Então, Ele nos criou para a sua comunhão e Ele não queria que o homem ficasse distanciado, que fosse destituído, porque aqui em Romanos 5,12, nós vamos ler aqui, o que foi que aconteceu por conta desse pecado do Adão, né? De Adão. Paulo escrevendo aos Romanos, na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o pecado da desobediência de Adão passou para todos os seus descendentes, que somos nós. Mas e então, esse pecado, a morte, iria ficar para a eternidade, para toda... Claro que não. Deus não iria perder a humanidade para Satanás. Não, Deus tinha um plano de resgate, como nós já falamos, né? Então, Deus amou a humanidade. Deus quis resgatar a humanidade e enviou seu Filho. O amor dele foi de tal maneira, como fala João lá no seu Evangelho, uma maneira inexplicável de amor, que mandou o seu único Filho. Para quê? Para redimir. E qual seria o preço da redenção? O preço da redenção seria um justo morrer pelos injustos. E nós vamos ver como aconteceu isso, justamente dando continuidade à leitura aqui da carta de Romanos. Como nós lemos agora, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Contudo, versículo 15, não é assim o dom gratuito de Deus, como a ofensa. Olhe, contudo, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, o pecado de um homem contaminou toda a humanidade. Porém, o dom de Deus, a graça de Deus, o presente de Deus é superior. Então, a ofensa de toda a humanidade agora estava sendo redimida por um homem só. Ou seja, como foi diferente, né? E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Um só homem resgatou toda a humanidade. Glória a Deus, porque só o Senhor poderia fazer uma maravilha dessa. Os homens todos estavam destituídos. A morte atingiu todos os homens. E quando nós falamos em morte, não estamos falando aqui da morte física, porque essa morte física acontece também porque quando Adão pecou, ele recebeu a morte eterna e a morte física, porque o homem não foi criado para morrer, mas pelo pecado da desobediência veio a morte do corpo e a morte do espírito. Deus disse, tu és pó e em pó te tornarás, por conta da desobediência. Mas graças a Deus que esse dom de Deus, que foi Jesus Cristo, ele veio e fez o papel que nós não podíamos fazer. Ele assumiu a nossa culpa.
e a nossa transgressão ele tomou sobre ele. E a Bíblia diz lá em Isaías que ele se fez moído, agradou Deus moê-lo pelos nossos pecados, ou seja, foi da vontade de Deus, por amor ao homem, enviar Jesus. Parece uma coisa assim muito esquisita, né? Deus mandar seu filho, o único filho, para resgatar a humanidade. Mas isso dá para a gente imaginar quanto ele nos ama, como ele não quer perder a humanidade. Porque Deus tinha um plano também de ressurreição, que nós vamos falar na próxima semana, de Jesus Cristo. Ele não viria morrer e ficar morto eternamente, porque Deus tem o poder de vida e de morte. Então, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, as ofensas todas, Jesus Cristo redimiu. Todas as ofensas foi justificado em Cristo Jesus. A ofensa de todos os homens, todo tipo de pecado que você possa imaginar da humanidade, são justificados em Cristo Jesus. É bastante o homem se arrepender, o homem reconhecer que é pecador e voltar para Cristo, e se voltar para Cristo. E continuando a leitura, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, justificados, já não mais condenados, vai ter retorno ao que ele havia perdido, a vida eterna, a vida de comunhão com Deus, ou seja, a religação com Deus, porque a morte eterna é a separação do homem com Deus, é o homem passar a eternidade sem Deus. Isso se chama morte eterna, porque essa morte da carne todos nós vamos passar, mas a vida propriamente dita, que o espírito não morre. O que se diz morte eterna é a separação, ou seja, onde nós iremos passar a eternidade? Distanciados de Deus, sofrendo aquilo que a Bíblia fala, o que está preparado para o diabo e seus anjos, que muita gente não acredita, mas a Bíblia fala, deixa muito claro que existe um lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. E também para aqueles que desobedecerem. Nós vemos hoje quantas coisas horríveis que nós estamos vendo cada dia, né? Quanta injustiça, quantas coisas, principalmente quando a gente vê tantas crianças sendo maltratadas, abusadas, mortas, muitas no ventre ainda da mãe. Quanta atrocidade, quanta maldade a gente vê. E essas pessoas, seria assim, muito, vamos dizer, um ato a ser de injustiça. Essas pessoas devem ter o mesmo direito de pessoas que fazem o bem, de pessoas que andam fazendo aquilo que a palavra de Deus diz, procurando o bem para a humanidade. Então, existe céu e inferno. Existe o caminho da luz e o caminho das trevas. Você segue a luz, que é Jesus Cristo, para a vida eterna, ou segue as trevas, que é o caminho do inferno. Então, lá é o lugar de trevas eternamente. Mas nós estamos aqui hoje para falar do plano da redenção. Porque Deus não quis e não quer que nós, você e eu, sejamos condenados. E por isso Jesus veio. E continuando a leitura diz, porque, no versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ou seja, a justiça de Deus operou. E o que significa justo?
O que é uma coisa justa, uma coisa certa, coerente, sem defeitos. Ou seja, Jesus Cristo veio e ali na cruz do Calvário, Ele tomou todos os nossos pecados sobre Ele. Diz que o justo morreu pelos injustos. Todas as nossas ofensas pesaram sobre Jesus Cristo. Para quê? Para Ele nos justificar, para nos apresentar justos diante de Deus. Aí tem um versículo que diz lá em Efésios: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus na cruz trouxe para nós o ganho da justificação. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, no caso Adão. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, se o pecado trouxe prejuízo, a graça superabundou. Ou seja, a graça foi maior do que as ofensas, porque todos quantos se arrependerem e crerem em Jesus Cristo serão salvos. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O que nós estamos vendo aqui, que o plano da redenção, da nossa salvação, que é a redenção, é a libertação do gênero humano, está voltado todo para nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a morte que nós agora, como cristãos, vamos celebrar essa morte, lembrar da morte e ressurreição, ela tem um grande significado para nós cristãos. É um motivo em vez de tristeza, é o motivo da nossa alegria. Por quê? Porque Jesus não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele não teve a vaidade de ficar no céu, mas ele desceu à terra. E como homem, ele veio e tomou sobre ele as nossas ofensas. E ali na cruz do Calvário, ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida em meu resgate e em seu resgate. Porque nós estávamos todos separados, como nós já lemos, distanciados da glória de Deus, porque Adão pecou. E como diz aqui em Isaías, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobriram o rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o rosto de Cristo ficou encoberto, porque nós não podíamos ter a ligação por conta dos nossos pecados que estavam diante de nós. Mas quando Jesus pagou, efetuou o preço da nossa redenção, a separação agora não existia mais. Eu não sei, vou ler aqui em Lucas para vocês verem o que aconteceu no momento que Jesus morreu. Na época, havia o templo, e no templo havia o lugar dos santos, o lugar de separação, onde só entravam os sumos sacerdotes para oferecerem sacrifício o sangue de um cordeiro, que significava, apontava para o cordeiro divino, que seria Jesus, que viria derramar o seu sangue. Então, ali entrava uma vez por ano um sumo sacerdote, adentrava após o véu que tinha separação do lugar santo ao santíssimo, para oferecer ali um sangue de um cordeiro. Então, quando Jesus morreu, veja o que aconteceu. Em Lucas, no capítulo 23, e o versículo 44, diz assim: já era quase a hora sexta, no dia da crucificação de Jesus. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário.
Então Jesus clamou em alta voz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Ou seja, o justo morrendo pelo injusto, para nos apresentar justificados diante de Deus. Então aqui o véu do templo, o véu que dividia o santo dos santos lá no santuário, rasgou-se de alto a baixo, sem mãos humanas. Não era um véu qualquer, era um véu, ou seja, uma cortina de pelos de carneiro, uma cortina grossa, mas ela foi rasgada literalmente de alto a baixo. E o que isso significava? Que Jesus havia adentrado ao Santo dos Santos para oferecer em sacrifício o seu sangue por nós pecadores. Estava consumada a nossa redenção. E ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Ou seja, de agora por diante, a nossa redenção está pronta, está perto. E eu gosto muito do que diz Paulo aqui na carta de Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 19, que Cristo nos reconciliou. Quando Cristo nos reconciliou, ou seja, Ele trouxe de volta. Reconciliação quer dizer aproximação. E Ele nos reconciliou com Deus, nos levou diante do Pai. É tão interessante, né, que a cruz tem o símbolo de braços abertos. E aponta para o céu e para a terra. Cristo, de braços abertos, nos levou para Deus. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte. Veja como Paulo explicou isso tão bem. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra que nos céus. Aleluia! Foi através deste sangue na cruz que nós fomos redimidos. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Foi isso que Jesus veio fazer por nós. Nos resgatar e nos tornar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então agora eu não preciso fazer mais nada? Pronto, eu sigo como estou, e estou santo, inculpável e irrepreensível. Vamos ver o que Paulo continua explicando. Se é que permanecer na fé, ou seja, se você não se desviar disso que tem ouvido, permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo estava explicando, sim, a redenção está preparada, está pronta. Contudo, que você não se afaste da palavra que está escrita, do evangelho, aqui, que você permaneça firme na esperança do evangelho que está sendo pregado para vocês todos os dias, através dessa TV, através dos cristãos, as boas novas de salvação. Então, nesta tarde, eu quero lhe fazer mais um convite. Vamos orar? Se por acaso você está um pouquinho afastado de Deus, ou seja, não tem buscado uma aproximação, não tem falado com Deus, Ele está presente aonde você estiver. E Ele tem desejo de que nós nos aproximemos dEle, cada instante. Então eu te convido neste momento para a reaproximação com Ele, através desta oração. Pai querido, Pai amado de nosso Senhor Jesus Cristo,
Nós te agradecemos pelo sacrifício de Cristo, pelo amor que o Senhor teve enviado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E eu reconheço quão grande foi esta obra de redenção e salvação. Reconheço que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E eu o aceito como meu Senhor, Salvador e Redentor. E me reaproximo de Ti, ó Pai, através de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, porque os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Aleluia! Se você orou dessa forma, se você fez esta oração, creia verdadeiramente que você foi religado com Cristo. Continue nos acompanhando, ouvindo essa mensagem que vamos trazendo para você toda semana. A mensagem do Evangelho de Salvação. Então, até a próxima semana, se Deus nos permitir. A graça e a paz, a comunhão do Espírito Santo esteja em vosso lar, com a vossa família, hoje e sempre. Amém. No princípio era o Verbo, puro e eterno, a luz que ilumina o caminho moderno. Estava com Deus, era Deus a essência, em todas as coisas sua grande presença. Tudo foi feito por Ele, o Verbo divino, nada sem Ele teria o destino. A vida estava nele, luz dos homens na estrada, brilhando nas trevas, nunca apagada. Veio ao mundo, mas não reconhecido, a luz verdadeira, o Filho querido. Entre os seus não foi acolhido, mas aos que creram foi o caminho redimido. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e suaves atos e voz. Vimos sua glória como Filho amado, cheio de verdade pelo Pai enviado. No seu viver a plenitude do céu, no seu falar o mais puro mel. Entre nós caminhou, mostrou o caminho. Em Jesus Deus conosco, nunca mais sozinhos. A luz que brilha na noite escura, o Verbo eterno, nossa alma segura. No princípio e sempre o amor divino, em Cristo o Verbo temos nosso destino. Mas não reconhecido, a luz verdadeira, o Filho querido. Entre os seus não foi acolhido, mas aos que creram foi o caminho redimido. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e suaves atos e voz. Vimos sua glória como Filho amado, cheio de verdade pelo Pai enviado. No seu viver a plenitude do céu, no seu falar o mais puro mel. Entre nós caminhou, mostrou o caminho. Em Jesus Deus conosco, nunca mais sozinhos. A luz que brilha na noite escura, o Verbo eterno, nossa alma segura. No princípio e sempre o amor divino, em Cristo o Verbo temos nosso destino. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é depois do oxigênio
a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você.